Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Amém? Quem aqui está feliz de estar na casa do Senhor? Amém? Hoje eu quero estar falando sobre um tema muito importante para cada um de nós, que é vivendo a vontade de Deus. Quem aqui quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Amém? Então feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa noite aqui na tua presença. Eu quero, Senhor Jesus, me colocar diante de ti, ó Pai, como um vaso disponível. Que assim, ó Deus, como o Senhor falou no meu coração através dessa palavra, que o Senhor também venha falar no coração dos teus filhos, que os corações deles, papai, possam estar abertos, que possam, Senhor Jesus, receber a tua palavra como uma boa terra, Pai, que a tua palavra possa penetrar nos corações dos teus filhos, que possa germinar, que possa dar frutos, ó Pai, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, e que o Senhor use a minha vida, papai, de uma maneira simples, de uma maneira poderosa, Pai, para estar trazendo a tua palavra no coração dos teus filhos. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço. Amém. Amém? Você que queira acompanhar aí na sua Bíblia, o texto base eu vou estar lendo em Provérbios. Provérbios, capítulo 16, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 3, e depois o versículo 9. Você que quiser acompanhar no telão também, fica à vontade. Provérbios 16, do 1 ao 3. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Versículo 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os teus passos. Uma palavra poderosa, né? Uma palavra aqui do rei Salomão, né? Um homem muito sábio, o homem mais sábio depois de Jesus que esteve na terra. E ele nos fala que nós fazemos planos, nós projetamos aquilo que nós queremos, mas que a resposta, ela vem do Senhor. E aí no versículo 3, está falando que se nós consagrarmos tudo o que nós formos fazer ao Senhor, os nossos planos serão bem-sucedidos. Mas tudo, queridos, é tudo. São as nossas atitudes, são as nossas ações, são as nossas decisões, são os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo. Se nós consagrarmos tudo ao Senhor, será bem-sucedido. Porque o Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. E se nós queremos ter sucesso na nossa vida, se nós queremos ter sucesso nos nossos planos, se nós queremos que dê tudo certo, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós sonhamos, nós precisamos entregar ao Senhor e nós precisamos confiar na vontade dEle para as nossas vidas. Muitas vezes a gente fala para Deus que a gente entrega tudo para Ele. Senhor, eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego a minha família, eu entrego as minhas vontades. Só que muitas vezes a gente fala isso da boca para fora. Porque muitas vezes nós não temos coragem de entregar a Deus uma decisão que nós temos que tomar. Porque a gente tem medo da resposta que Ele vai nos dar. A gente tem medo da vontade dEle para nós não ser aquilo que a gente queira. Então, como nós podemos falar ao Senhor que eu entrego tudo a Ele, se eu não tenho coragem de entregar uma pequena decisão que eu preciso tomar na minha vida? E com isso nós acabamos não vivendo o melhor dele para nós. Nós acabamos deixando de lado o que Deus tem para as nossas vidas.
E nessa noite eu quero falar com vocês algumas atitudes que nós precisamos ter para viver a vontade de Deus. E a primeira atitude, nós precisamos abrir mão das nossas próprias vontades. Eu quero estar lendo o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está falando que a partir do momento que nós recebemos Jesus, que nós aceitamos Jesus como Senhor das nossas vidas, o versículo fala que nós morremos para as nossas vontades. Não é mais a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus para as nossas vidas. E não tem como a gente querer viver a vontade de Deus se a gente não abrir mão das nossas próprias vontades. Eu preciso fazer uma escolha na minha vida, você precisa fazer uma escolha. Ou a gente vive a nossa vontade, ou a gente vive a vontade de Deus. Não tem como a gente fazer as duas coisas. Então, para que eu possa viver a vontade de Deus, eu preciso deixar a minha vontade de lado. E Romanos 12:2 fala que a vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é agradável e ela é boa. Então, por que será que nós temos tanta dificuldade assim de entregarmos a nossa vida, de entregarmos as nossas vontades, de entregarmos as nossas decisões a Ele? Se a vontade dEle para nós, ela é tão perfeita. Sabe por quê, queridos? Porque nós queremos tudo da nossa maneira. Nós queremos fazer tudo do nosso jeito. Nós até colocamos diante do Senhor, nós até entregamos a Deus, mas nós falamos assim: Deus, eu entrego isso a Ti, mas nós queremos que seja do jeito que nós planejamos. Só que Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Deus, Ele tem algo maravilhoso para as nossas vidas, algo que nós não podemos imaginar. E para nós vivermos a perfeita vontade de Deus, nós precisamos abandonar as nossas vontades. Tem uma frase que o pastor Ney, ele sempre fala. Uma frase que eu guardo muito assim comigo no meu coração. Ele fala assim, que quando a gente trabalha, Deus descansa. E quando nós descansamos, Deus trabalha. Então, queridos, para Deus trabalhar, nós precisamos descansar nele. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele. Nós precisamos entregar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos. E quando Deus, Ele trabalha ao nosso favor, você pode ter certeza que você viverá o melhor dEle na sua vida. Porque Deus, Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Uma segunda atitude que eu preciso ter para viver a vontade de Deus é acreditar que Deus faz tudo com um propósito. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Deus tem um propósito para tudo. Deus tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida. Nós não estamos neste mundo por acaso, nós não nascemos por acaso. Como a pastora disse alguns dias atrás, nós não estamos neste mundo apenas para ocupar espaço. Mas nós estamos aqui, o Senhor nos escolheu, porque Ele tem um propósito para cada um de nós. E o propósito de Deus para as nossas vidas, Ele vai muito além do que aquilo que nós imaginamos. Vai muito além de bens, vai muito além de riquezas, vai muito além de sucesso profissional,
ministerial, vai muito além de tudo isso. Claro que Deus, Ele tem tudo isso para cada um de nós. Ele tem sim. Ele tem muita prosperidade, Ele tem bênçãos, Ele tem milagres, Ele tem cura, Ele tem restauração, Ele tem libertação, Ele tem tudo isso para nós. Mas isso Ele já conquistou para nós na cruz, quando Ele morreu. Nós só precisamos tomar posse daquilo que foi nos dado naquela cruz. Mas isso não é tudo que Deus tem para as nossas vidas. Como eu disse, vai muito além. Então, qual é o propósito de Deus para nós como cristãos? O propósito de Deus para nós é nós frutificarmos. Deus nos chamou para darmos frutos. O Senhor nos escolheu para a gente alcançar as pessoas que estão lá fora, perdidas. Deus nos escolheu para nós levarmos uma palavra de esperança para as pessoas. Ele nos chamou para nós sermos luz aonde Ele nos colocar. Seja na nossa casa, seja no trabalho, seja na escola, em qualquer lugar, queridos, aonde você estiver, pode ter certeza que Deus, Ele quer usar a sua vida. Sempre terá uma pessoa que precisa de uma palavra. Sempre terá uma pessoa que está passando por algo que Deus, Ele quer te usar para levar uma palavra de esperança para essa pessoa. Ele quer te usar para levar uma palavra de amor, para levar a luz dEle para essa pessoa. Então esse é o maior propósito de Deus para cada um de nós. É que a gente frutifique, que a gente dê frutos. Foi para isso que Ele nos chamou. Como eu disse, as outras coisas, elas acontecem como consequência do amor dEle para as nossas vidas. E para a gente viver a vontade de Deus, nós precisamos crer que tudo que acontece na nossa vida, seja ela boa ou seja ela ruim, tudo tem um propósito. Porque não é só as coisas boas que Deus tem um propósito. Deus também tem um propósito em algo que às vezes está acontecendo na sua vida, mas que você não esteja entendendo no momento. Algo que não seja muito bom. Deus também tem um propósito nisso. Às vezes você está buscando por uma cura já faz muito tempo. Às vezes você está buscando por uma libertação. Você está buscando pela restauração da sua família. Só que você não entende por que isso não acontece, por que isso está acontecendo com você, por que isso está demorando tanto tempo. Mas você pode ter certeza que Deus, Ele tem um propósito nisso. Deus, Ele vai usar você para que um dia, tudo isso que você passou, seja testemunho para alguém que esteja passando a mesma coisa. Um dia Deus vai levar você num lugar, para uma pessoa que precisa ouvir tudo o que você passou, e você falar para ela assim: Deus fez na minha vida, e Deus vai fazer também com você. Assim como Ele fez comigo, assim como Ele me curou, assim como Ele me restaurou, assim como Ele fez um milagre na minha vida, Ele vai fazer também na sua vida. E aí, queridos, através de nós, através do nosso testemunho, o nome do Senhor, Ele é glorificado. Então, para que nós possamos viver a vontade de Deus nas nossas vidas, além de nós deixarmos a nossa vontade de lado, nós também precisamos acreditar que tudo na nossa vida tem um propósito. Tudo que nós passamos lá na frente, nós vamos entender o propósito de Deus. Amém? E a terceira coisa, eu preciso confiar em Deus. Eu vou estar lendo Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Então, não adianta a gente abrir mão das nossas vontades, não adianta a gente acreditar e viver o propósito de Deus para as nossas vidas, se a gente não confiar nele,
se a gente não confiar naquilo que Ele tem para cada um de nós, se a gente não confiar na boa e perfeita vontade dEle para nós. E como disse aqui o versículo, a nossa confiança tem que estar no Senhor, a nossa confiança tem que ser de todo o coração, ela precisa ser completa, porque Deus, Ele é soberano. Deus, Ele sabe, queridos, de coisa que nós não sabemos. Ele vê coisas que nós não vemos. A gente enxerga o hoje, mas Deus, Ele vê lá na frente. Ele vê o futuro. E às vezes o que hoje para nós é uma coisa boa, lá na frente nos traz morte. E não é isso que Deus quer para nós. Então muitas vezes Deus, Ele nos nega algo hoje, para que lá na frente gere vida em nós. Porque Deus, Ele enxerga lá na frente, nós só enxergamos o hoje. E é por isso que o versículo fala para nós não confiarmos no nosso próprio entendimento. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque Deus, Ele nunca vai nos abandonar. Nunca. Você pode ter certeza que Deus sempre fará o melhor para você. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Quando a gente vendeu o nosso apartamento, há 1 ano e pouco atrás, a nossa intenção era vender o apartamento para comprar uma casa. Mas como eu disse, era a nossa vontade. E aí quando a gente procurou a casa, e aí achamos a casa que a gente queria, aí conversamos com o corretor, fomos mexer com os papéis, descobrimos que o nome do Evair estava restrito no Banco Central. Eu nem sabia que isso existia. Mas por causa de uma negociação que ele teve alguns anos atrás com o antigo banco, e que ele já estava até terminando de pagar o acordo, o banco dele estava lá, o nome dele estava lá restrito. E aí, como a gente não entende nada, conversamos com o nosso amigo advogado Diego, aqui da igreja, e aí perguntamos para ele. Ele falou assim: isso não pode acontecer, porque já tem a negociação, né, vocês já estão pagando, então eu vou abrir uma ação, e o juiz vai assinar, e o banco tem que tirar o nome dele de lá. Tá, e assim fizemos. E aí eu ainda perguntei para o Diego, mas isso demora muito tempo? Ele falou assim: não, isso tem que ser rápido, no máximo 1 semana o juiz tem que assinar. Falei, então tá bom. E aí foi. E aí, queridos, passou 1 semana, passou 10 dias, passou 15 dias, e aí eu sempre perturbando o Diego, coitado, que não tinha nada a ver com isso. E ele falava assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo. O juiz tinha que assinar com no máximo 7 dias, eu não sei por que ele não assinou ainda, mas a gente vai recorrer, a gente vai colocar como urgência e tal. E foi passando, e passou 1 mês, e passou 2 meses. E aí teve um dia que eu peguei e falei assim para o Evair, Evair, a gente precisa entregar na mão de Deus. A nossa vontade é comprar a casa, mas e a vontade de Deus? Qual que é? E aí eu lembro que a gente orou, a gente colocou diante de Deus, a gente falou para Ele: Senhor, essa é a nossa vontade, mas a gente quer que o Senhor cumpra a sua vontade na nossa vida. E ali nós descansamos, nós deixamos aquilo quieto, e aí quando as pessoas perguntavam, né, as pessoas da nossa família que sabiam, e aí, como que tá? A gente falava assim: Deus está no controle, no momento certo vai acontecer. E aí foram se passando os meses, se eu não me engano foi coisa de 5 ou 6 meses que demorou para o juiz assinar, coisa que era para ser em 1 semana. Só que nesse meio tempo, o Evair, para quem não sabe, ele trabalha com limpeza de piscina, e ali, algum tempo atrás, ele já estava querendo abrir uma loja. Só que aí, isso era futuramente, porque a nossa prioridade era a casa. E aí, nesse meio tempo, a gente andando ali na Bolívia, a gente viu um salão fechado, assim, bem de esquina, um ponto ótimo. E aí a gente parou, ele falou assim: nossa, já pensou como seria a nossa loja aqui? Aqui tem tanto movimento. Pegamos e fomos embora. No final de semana, tivemos discipulado com o pastor e com a pastora. Aí o Evair comentou com ele: olha, pastor, o senhor viu que a marmitaria
da fulana fechou, porque é uma pessoa que a gente conhece, e o pastor falou assim: filho, você acredita que a hora que eu vi, eu pensei na sua loja? E aí ali a gente conversou, o pastor nos incentivou, falou: não, vai lá, conversa com o dono, faz uma proposta, se for de Deus, os caminhos vão se abrir e vai dar tudo certo. E aí a gente foi lá, pegou o telefone, o Evar conversou com a filha dele, fez uma proposta. E aí ela falou assim: ó, eu vou falar com meu pai. Falou com ele, aí ela mandou mensagem, falou assim: ó, ele aceitou. Você paga esse valor por 1 ano, e depois de 1 ano você paga aquilo que ele pediu. E aí naquilo a gente começou a trabalhar, Deus foi abrindo portas. A gente começou, queridos, com 7 baldes de cloro. A gente tinha 7 baldes de cloro na nossa casa. E aí a loja, nós inauguramos a loja. Ontem, na verdade, fez 10 meses que a gente inaugurou a loja. E aí depois de tudo isso, o processo saiu. O juiz assinou o processo e o nome dele foi retirado. Então, o que nós entendemos? Que não era a vontade de Deus naquele momento da gente comprar uma casa. Por quê? Porque Deus tinha algo melhor para nós. Deus tinha uma visão muito maior do que aquilo que a gente tinha. Então, quando a gente realmente descansa no Senhor, quando a gente realmente confia na vontade dEle, como disse aqui, quando a gente entrega a Ele de todo o nosso coração, os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, Deus sempre vai nos surpreender. Ele sempre vai fazer o melhor para nós. Salmos 40, no versículo 4, a parte A diz assim: como é feliz o homem que ponha no Senhor a sua confiança. Então, a pessoa que confia no Senhor, ela não é decepcionada. A pessoa que confia no Senhor, ela é feliz, porque Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele não erra. Deus, Ele não falha. As pessoas, elas sim vão errar, vão falhar com a gente. Assim como nós também erramos, assim como nós falhamos, porque nós somos seres humanos. Mas Deus não. Deus, Ele nunca falha. Deus, Ele nunca erra. Então, Deus, Ele nunca vai te decepcionar. Mesmo que você não esteja entendendo o que você esteja passando hoje na sua vida, mesmo que seja algo que não era aquilo que você planejava, que não era aquilo que você buscava no momento, acredite que se você está passando por isso, é porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Amém? Então, queridos, que a partir de hoje, que nós possamos decidir viver a completa vontade de Deus para as nossas vidas. Que a partir de hoje, que a gente decida abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus. Que a gente possa viver e realizar o propósito que Ele tem nas nossas vidas. E confia nele, querido. Confia nele de todo o seu coração. Não importa o que aconteça, confie no Senhor. E você pode ter certeza que você viverá a perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Então feche os teus olhos que eu quero estar orando por você. Pai, eu quero colocar diante do Senhor os meus irmãos. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada sonho, cada projeto, ó Pai, cada milagre que eles estão buscando nessa noite, aquilo que eles vieram buscar, Pai, que o Senhor possa, ó Deus amado, surpreendê-los, Papai, nessa noite. Que assim, ó Deus amado, como o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, que o Senhor também trabalhe na vida deles, no coração deles, Pai. Que o Senhor possa gerar no nosso coração, Senhor Jesus, mais confiança em Ti. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia abrir mão das nossas vontades, Pai, para que nós possamos viver a Tua vontade, Papai. Porque nós cremos, Senhor Jesus, que a vontade do Senhor para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Então eu coloco,
Senhor Jesus, cada um dos meus irmãos, Pai, diante do Senhor. Eu coloco a vida deles, eu coloco, Senhor Jesus, os sonhos, Pai, e que o Senhor concretize, Papai, os teus sonhos, os teus projetos e a tua vontade na vida de cada um dos teus filhos, Papai, em nome de Jesus. Amém e amém.